A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma sinopse aqui da nossa quarta aula, que é o corpo como templo do Espírito Santo, que vai ser nesse domingo, a nossa próxima aula. E nós queremos passar aqui para você o que vai ser abordado nessa aula de número 4. Fique ligado, porque está uma bênção. Convido você a partir das 8 horas da manhã, venha, traga a sua família, traga um convidado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos abordar na lição do número 4, que tem como tema o corpo como templo do Espírito Santo, no tópico de número 1, que é propriedade e habitação divina. Propriedade e habitação divina. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre comprado e selado. Ô, meu irmão, que assunto abençoado. Vai falar nesses primeiros subtópicos que na cruz o Senhor Jesus, ele comprou com um alto preço a nossa vida, as nossas almas. Porque o preço que ele pagou não era dele, era nosso. Portanto, esse preço foi pago na cruz do Calvário. E nós fomos comprados e selados pelo Senhor Jesus. Quem aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada. Ou seja, espiritualmente falando, quando a pessoa olha, ou sei lá, algum ser olha espiritualmente, vê a marca do sangue de Jesus em nós, porque nós pertencemos a Ele. Nesse subtópico vai falar também, quando alguém aceita Jesus, tudo precisa ser de Deus. A minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, tudo é do Senhor. Foi comprado e selado pelo Espírito Santo. Nesse subtópico também vai estar falando que temos a marca do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vai ser abordado nessa lição o quanto Deus nos ama e o quanto Ele zela por nós e quanto Ele quer o melhor para cada um de nós. O preço que Ele pagou não foi à toa. A palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse tópico também vai falar, nesse subtópico, que nós somos templo do Espírito Santo. Então significa que o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos, faz habitação em nós. Você já parou para pensar isso? Que o próprio Deus mora dentro de você? Tudo isso vai ser abordado, meu irmão. No segundo subtópico desse tópico de número 1, que é propriedade e habitação divina, o segundo subtópico vai falar sobre não sabeis vós? Foi o apóstolo Paulo fazendo esse questionamento à igreja de Corinto. Irmão, isso é muito importante. Minha irmã, meu irmão, não perca domingo, porque vai ser uma bênção. Preste atenção, Paulo ele questiona a igreja de Corinto. Também nesse subtópico vai estar falando que para eles não faltou ensinamento, não faltou doutrina, não faltou explicação bíblica, não faltou nada. Então, por isso, Paulo questiona. Se vocês têm entendimento, se vocês ouviram a palavra da verdade, por que estão agindo assim? Não sabeis vós? É muito importante, porque isso não serve somente para a igreja de Corinto lá, serve para nós hoje aqui. Não perca que vai ser uma bênção. Nesse segundo subtópico também, não sabeis vós, fala por que a falta de entendimento sobre o nosso corpo, se o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo e dos demais obreiros, ensinaram muito bem o que isso significa. Como se separar, como se manter, ter uma vida santa, como não se misturar com aquilo que não agrada a Deus. Então isso vai ser abordado. Perceba que isso está falando do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Coisas que muitas vezes parecem até pequenas, mas que fazem uma diferença imensa no mundo espiritual. Preste atenção nisso. E para terminar nesse subtópico,
também vai falar da nossa própria maneira de vestir. Se nós somos templo do Espírito Santo, não sabeis vós que aquele, não estou dizendo que vai ser abordado, que roupa leva para o céu, mas quem é de Deus, quem é tratado e lapidado pelo Espírito Santo, sabe como se vestir. Então tudo isso vai ser abordado. No subtópico 3 aqui, desse primeiro tópico, que o subtópico 3 fala propriedade e domínio, vai ser abordado também que há uma reflexão sobre pertencer, mas não se submeter. Muita gente diz que pertence a Cristo. Muita gente se diz ser filho de Deus, mas não se submete aos seus mandamentos. Lembra que o próprio Jesus falou, não foi Pedro, não foi Tiago, nem foi João. Aquele que me ama, que verdadeiramente me ama, obedece os meus mandamentos. Uma reflexão muito importante. Ainda nesse subtópico 3 do capítulo do tópico 1, vai falar que se nós nos dedicamos e se nós paramos e deixamos nos levar, não é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Você sabia disso? Porque muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Quando isso acontece, não é o Espírito Santo que está conduzindo a nossa vida, somos nós. E isso vai ser abordado de uma forma mais profunda. E é fundamental, porque tem muitas pessoas que podem perder a sua salvação, preste atenção, estando dentro da igreja. Olha a importância disso. E aqui no tópico 2 da nossa lição, vai falar sobre o corpo como tabernáculo. Outra coisa fundamental. E o subtópico 1 deste tópico, que fala sobre portador da presença. Preste atenção nisso aqui. Vai estar abordando que nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. E para que Deus possa habitar, preste atenção, Deus não habita em qualquer lugar. Onde há sujeira, aonde há pecado, aonde está tudo desarrumado, aonde Ele não tem prioridade, aonde não é Ele que conduz, Deus não habita. Preste atenção nisso. Vai ser abordado de uma maneira mais profunda. Isso aqui é só o superficial. Também vai falar nesse tópico sobre a grande batalha que há entre carne e espírito. Porque nós temos que batalhar para que quem tenha a primazia, seja o Espírito Santo e não a nossa natureza humana. É fundamental. Né? E no subtópico de número 2, nós estamos, não perca aí, estamos no tópico 2, que fala corpo como tabernáculo. Eu já falei sobre o primeiro subtópico, que é o portador da presença. O segundo subtópico vai falar sobre tabernáculo e tricotomia. Como assim? Que é isso? Esse subtópico ele vai tratar uma analogia que o comentarista da revista faz entre o tabernáculo lá no deserto, na época de Moisés, e o tabernáculo de Deus, o corpo do ser humano, o corpo do homem. Você sabia que quando a nuvem começava a caminhar, o tabernáculo ele era desmontado e o povo começava a caminhar também? Quando a nuvem parava, o povo parava e o tabernáculo novamente era montado. E com a gente é a mesma coisa. Se é o Espírito Santo que nos conduz, se Ele mandar a gente andar, a gente anda. Mas se Ele mandar a gente parar, a gente para. Nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Irmãos, você não tem noção de como isso tem tirado pessoas da presença do Senhor. Muita gente querendo ou ajudar a Deus, ou fazer a sua própria vontade. Não, Senhor, é por aqui. Não, Jesus, é por lá.
Não, a condução é dele, a condução é perfeita e vai ser tratado, porque lá no tabernáculo tinha a parte do pátio, tinha o lugar santo e o santo dos santos, que era o lugar santíssimo. E no homem, corpo, alma e espírito. Tudo isso vai ser tratado, irmão. É maravilhosa a missão de domingo, vai ser uma bênção. No terceiro subtópico, do tópico 2, que é corpo com o tabernáculo, esse terceiro subtópico fala do tabernáculo guiado. Preste atenção, o tabernáculo guiado. Nesse subtópico vai falar que é o Senhor que nos guia, que o comando é dele. Tem muita gente que esquece que é Deus que está no comando. Tem muita gente que não lembra que a condução, que o caminho é dele. Só para você entender o que eu quero dizer, a palavra do Senhor diz que Jesus estava com discípulos e milagre acontecia. Pessoas eram libertas de demônios, pessoas eram curadas, paralítico andava, surdo ouvia, mudo falava, cheio de milagres. De repente, no meio dos milagres, Jesus disse: olha, guarda tudo, recolhe tudo, venham todos comigo, entrem no barco, porque nós vamos lá para o outro lado. E os discípulos talvez ficassem pensando: Jesus, está tudo dando certo aqui, está cheio de milagre aqui, o que é que eu vou fazer lá para o outro lado? Não questione a Deus, a condução é dele, deixa ele fazer conforme a sua vontade. Preste atenção. E no tópico de número 3, agora para a gente estar finalizando já essa sinopse da quarta aula, vai falar sobre cuidando do templo do Espírito. O primeiro subtópico fala sobre fugir da prostituição. Vai falar sobre cuidado com a imoralidade sexual, sexo fora do casamento, pornografia. Vai falar também sobre as consequências psicológicas que isso traz. E as consequências físicas. Não pensa que é só na mente, não. Porque a mente domina tudo. Se a mente for dominada por um lado ruim, a pessoa começa a definhar. Então preste atenção que esse tópico também é fundamental. O segundo subtópico vai falar sobre disciplinas espirituais. E vai falar sobre não adianta deixar o pecado, mas não evoluir, não frutificar. Ah, eu não faço mais aquele pecado. Glória a Deus e aleluia. Mas Jesus não quer que você pare aí. Ele quer que você deixe o pecado, seja transformado, mas que cresça, frutifique. Tem gente que só larga o pecado e para no lugar. Não é isso que Deus quer. E no último subtópico, do tópico 3, vai falar sobre disciplinas corporais. Vai falar sobre o quê? Alimentação. Você já ouviu aquela frase de que crente não bebe nem fuma, mas come pra caramba, né? Tem que ter muito cuidado. Porque se você não cuida do corpo, você já ouviu falar em colesterol? Já ouviu falar em diabetes? Já ouviu falar em doenças que tem como consequência você comer desordenada, de forma cheia de desordem? Completamente equivocado? Pois é. E também tem a questão do exercício físico. Tem pessoas que são muito sedentárias. Come, não faz exercício nenhum. Ou você acha que cuidar do corpo não é algo espiritual também? Tudo isso vai ser abordado. Aqui é só a parte superficial. Então eu quero te fazer um convite todo especial. Venha domingo. Mas não venha só. Venha com a sua família, convide alguém. Porque Deus tem uma palavra abençoada. Tanto na classe das mulheres, na classe dos homens, na classe dos jovens. Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida. Vem, porque Deus quer falar contigo. Não perca a quarta aula. A quarta aula é o corpo como o templo do Espírito Santo. Te aguardando você aqui.
Deus te abençoe e uma ótima semana em nome de Jesus. A paz do Senhor.